Graça e paz para você que está vendo esse vídeo agora por meio das suas redes sociais. Não importa nem o dia e nem a hora. Muito obrigado porque você está me permitindo entrar na sua casa para apresentar a palavra de Deus para você. E que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro. Seja bem-vindo. E eu quero convidar você a se inscrever aqui nesse canal, nessa plataforma. Quero convidar você a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Bem, hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: escolha nunca deixar o altar ser destruído. Vá abrindo sua Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo 15. Nós vamos ler do 11 ao 13. E aí você vai ficar nesse mesmo livro, depois passar para o capítulo 18, vamos ler do 30 ao 32. Então são dois textos, 3 versos cada um, e nós vamos meditar nesse tema. Escolha nunca deixar o altar ser destruído. Muito obrigado para você que já me segue. Muito obrigado porque você continua me acompanhando. Deus abençoe sua vida. Você que tem visto meus vídeos aí, mas não está me seguindo, me segue aí nas redes sociais, tá? Me segue, me acompanha. E curte, comenta e compartilha o vídeo. Assim você me ajuda a levar a palavra de Deus adiante. Assim você ajuda o algoritmo da plataforma a entender que esse vídeo ele é bom, pode ser recomendado para que outros possam ver, para que outros possam ser alcançados por essa palavra. E o nosso roteiro hoje vai ser o seguinte: nós vamos falar um pouco sobre fake news dentro da palavra de Deus. Depois nós vamos falar um pouco sobre o submundo gospel dentro da palavra de Deus. Vamos falar um pouco sobre leitura, trazendo uma pequena reflexão também dentro da palavra de Deus, sobre pensamento crítico. E em seguida vamos entrar no texto. Escolha nunca deixar o altar ser destruído. Dito isso, vem comigo. Combata as fake news. Todos os textos que a Bíblia tem relacionados ao assunto, eu estou colocando aí nos comentários. E hoje nós vamos falar de um texto extremamente conhecido. Mateus capítulo 5, verso 37. Sobre o combate às fake news. Disse Jesus: seja o falar de vocês sim, sim, não, não. E o que passar disso vem do maligno. Vocês conhecem a versão: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, e o que passar disso é de procedência maligna. É o mesmo verso. Então a gente vê que Jesus, ele tem extrema ojeriza à mentira. O próprio Jesus nos fala em João 8,44 que o diabo é mentiroso e pai da mentira. É o próprio Jesus quem nos adverte quanto a isso. Então, nós aprendemos nesse texto que Jesus tem um papo só, como diz o carioca, um papo só. Jesus não tem dois papos. E como a gente diz aqui também no Rio de Janeiro, o papo de Jesus é reto, não tem curva. A Bíblia também nos diz que nós não devemos ter a língua dobre. E língua dobre é aquela pessoa que fala uma coisa aqui, fala outra ali. Entendeu? E essa também é uma das características da fake news. A pessoa fala, depois diz que não falou. Tá cheio de exemplos aí na internet, nas redes sociais. Tem políticos extremamente conhecidos que usam e abusam disso aí. Eles falam, depois quando vem que a repercussão é negativa, dizem que não falaram. Dizem que não falou nada disso. Pastor, inclusive, né? Um famoso aí, agressivo, que já está desviado há muito tempo. O cara vem para a internet só para falar palavrão, para xingar ministro do Supremo, para xingar presidente, para xingar quem não crê nas mesmas coisas que ele crê, quem não reza pela cartilha dele, quem não segue os ensinamentos dele da extrema-direita. Esse aí já está desviado há muito tempo, só você vê os vídeos aí na internet. Então, esse é um, ele fala, depois, quando vê que a repercussão é negativa, ele diz que não falou. Então, a gente aprende com Jesus que falou, sustenta, e fala a verdade. Seja o seu falar sim,
sim. E não, não. Não tem sim, talvez, não tem não, talvez. Sim é sim, não é não. E se passar disso é que vem do maligno. E grava que João 8,44, Jesus nos ensina que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Quem fala mentira, a seguir nos ensina do diabo. Amém? Essa pequena reflexão sobre combate a fake news dentro da Bíblia é o terceiro texto que está na lista aí dos textos que eu relacionei para vocês sobre o combate a fake news. Eu espero que você, dentro da palavra, comece a entender. Desejo que você, dentro da palavra, comece a verdadeiramente a se policiar quanto a esse mau costume, a esse pecado. Não vou colocar mau costume não, que eu vou estar suavizando. É pecado. Se a Bíblia diz que é pecado e acabou. Não tem mau costume, é pecado. E se eu for tirar da questão espiritual, dentro da lei, é crime. É crime. É crime tipificado no Código Penal. E no Código Civil também. Código Civil rende isso aqui, ó, indenização pecuniária. Então, se eu venho na internet e levanto uma calúnia de alguém, eu tomo um processo no Código Civil para indenizar isso aqui, ó. Indenizar, faz-me rir aqui, tá? E no Código Penal, eu tomo um processo que pode dar isso aqui, ó. Do sol nascer quadrado. Amém? Vem comigo. Vamos falar sobre o submundo gospel. E hoje eu quero trazer também dentro da palavra de Deus, é o terceiro texto que está aí na lista. Aí tem uma lista que tem como cabeçalho carnalidade / escândalos. Depois que eu meditasse sobre todos esses textos, eu vou meditar numa outra lista que eu coloquei aí sobre mundanismo. Tá? Tudo dentro dessa coluna submundo gospel, à luz da palavra, para que a gente possa entender. Porque a gente vê que, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Me ajuda a fazer essa plataforma, recomendar esse vídeo para que mais pessoas possam ver. Bem, como eu estava falando sobre o submundo gospel, existem muitos criadores de conteúdo que fazem conteúdo trazendo as denúncias, os escândalos, e trazem documentários e dão nomes aos bois, enfim. Eu muitas vezes também faço essas denúncias, eu só não cito os nomes porque o meu foco não é a pessoa, o meu foco é o assunto em si, para que eu possa trazer o mais perto possível daquilo que a Bíblia diz, para trazer para você que está vendo esse vídeo o despertamento espiritual necessário, tá? Para você entender que aquele lá fez isso, mas você pode evitar fazer aquilo lá que aquela pessoa fez. Você tem os mecanismos dentro da palavra de Deus para você aprender e evitar fazer aquilo lá que aquela pessoa fez. Não se escandalizar com aquilo que aquela pessoa fez. Bem, o texto é Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8. A palavra de Deus nos diz assim: não se enganem, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele também colherá. Quem semeia da carne colherá corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. É bem forte esse ensino de Paulo sobre esse assunto. Então nós precisamos entender, não se brinca com Deus, não se zomba de Deus. Deus não se deixa escarnecer. Então todo aquele que conhece a palavra de Deus e envereda pelo caminho do pecado está zombando de Deus. A Bíblia nos diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, ou seja, aquele tempo que nós não conhecíamos a palavra de Deus, que nós não havíamos aberto nossos corações para Jesus, não havíamos recebido Jesus como nosso Senhor e nosso
Deus não leva em conta. Agora, por isso que eu digo sempre para você, quando eu trago a palavra de Deus para você, eu estou mostrando para você que você não está mais inocente. Então eu estou jogando a batata quente na sua mão. Você não vai poder dizer que ninguém falou para você, ninguém falou de Jesus para você, que ninguém pregou a palavra de Deus para você. Então você não vai ser tomado por inocente no grande dia. Então, quando Paulo nos ensina na carta aos Gálatas que Deus não se deixa escarnecer, como vocês conhecem o texto na versão mais antiga, ou não se zomba de Deus, e a advertência nesse verso 7 tem bem clara: aquilo que o homem semear, ele também colherá. Então você vê que todos esses que estão sucessivamente cometendo escândalos, cometendo inúmeros pecados, e esses pecados estão vindo à tona, porque Deus já está fazendo a limpeza no arraial dele nesses últimos tempos. Nós já estamos vivendo os últimos tempos, nós já estamos vivendo os últimos dias. Deus está arrancando as máscaras, eu tenho dito isso aqui praticamente toda semana. Deus já está nos fazendo ver quem é trigo e quem é joio. Deus já está começando a fazer uma purificação dentro daquela que é chamada igreja. Então, vocês podem observar que todos esses que estão andando com a vida no pecado e estão sendo descobertos, estão pagando um preço caro. Estão pagando um preço caro. E só essa pessoa, na sua intimidade, sabe o quanto ela está sofrendo, porque ela conhece a palavra. Ela pode até vir a público dizer que está tudo bem e tal. Você pode até achar que está tudo bem. Essa pessoa pode até mostrar para você que está tudo bem. Porque nas redes sociais o que muitas pessoas não fazem outra coisa a não ser mentir, né? Mentem desde o upload do vídeo, né? Porque colocam um monte de efeitos no rosto e tal, um monte de Photoshop, um monte de recursos, que quando você vê a pessoa não é nada daquilo que aparenta. Eu não coloco nenhum filtro aqui. A minha cara aqui na câmera é essa mesmo que você vai ver se um dia eu estiver na sua igreja pregando a palavra, ou se você me encontrar em qualquer outro lugar nessa vida aí. Minha cara é exatamente essa aqui. Não boto nenhum tipo de filtro. Extremamente desnecessário. Extremamente desnecessário. Então a gente tem que se apresentar como a gente é. Sendo assim, então a gente está vendo que essas pessoas que andam no pecado, conhecendo a palavra de Deus, estão pagando um preço muito caro por isso. Os que se afastaram, os que foram retirados, né, dos altares, a gente está vendo aí muitos sendo retirados dos altares devido aos escândalos. Outros estão abrindo mão por conta própria, mas a gente sabe o quão caro eles estão pagando. E a Bíblia nos diz no verso 8, como eu falei, quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colhe vida eterna. Então você vê que tem gente pregando por aí, que você vê que a unção de Deus já foi embora há muito tempo. Sabe? Muito tempo a unção já foi. Já não tem mais o Ebenezer, até aqui o Senhor ajudou. Já estão vivendo o Icabode, ou o Icabô, como diz a Bíblia. Agora do Senhor se foi, deu tchau. Entendeu? Então você vê aí, você pode ver nas igrejas, você pode ver nas redes sociais aí. Muita gente já não tem mais essa unção há muito tempo. Vive uma vida na carne, e da carne colhe isso aí. Corrupção, não tem nada o que dizer. Não tem nem conteúdo. Não tem conteúdo espiritual. Pode até ter o conteúdo da palavra. Tem gente que conhece a palavra e sabe montar um texto, mas isso aí até um ateu sabe. Você dá a Bíblia na mão de um ateu, ele vai estudar e vai trazer uma mensagem. Você dá a Bíblia na mão de um desigrejado, ele vai montar um texto e vai trazer uma palavra. Que ele vai interpretar ali, à luz do conhecimento dele ali, vai interpretar agora.
A unção é que é o diferencial. A unção do Espírito Santo derramada é que é o diferencial. E o ideal é que a pessoa alie as duas coisas. E é sobre isso que eu vou falar a partir de agora, que eu vou entrar no campo da leitura. Vem comigo, continua aqui. Se inscreve nessa plataforma, me segue, curte, comenta, compartilha esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais para você fazer com que esse vídeo possa ser recomendado para outras pessoas. Bem, com relação à leitura, eu vou falar sobre pensamento crítico. Ainda há pouco eu estava falando aqui sobre a questão de aliar o conhecimento da palavra, coconhecimento teológico, cultural, tudo bonitinho ali, estudando, que não é nenhum pecado, muito pelo contrário, é recomendado e é fundamental. E Jesus recomenda que a gente estude, que a gente examine e que a gente exerça o pensamento crítico. Tá? Quando se fala em exercer pensamento crítico, dá até coceira, ziquezira, urticária no pessoal das extremas. A extrema-direita não gosta, a extrema-direita é atuante no Brasil. Infelizmente, durante os últimos 4 anos, entre 2019 e 2022, teve o seu representante maior lá, o inelegível. Então a extrema-direita não gosta de pensamento crítico. Não gosta. Nem dentro da igreja. Tem muita gente dentro da igreja que faz parte da extrema-direita. Uns pastores, eles empurram aquela gororoba ali, querem que todo mundo acredite sem examinar as escrituras. A extrema esquerda também não gosta não. A extrema esquerda também quer que você reze pela cartilha deles. Ou seja, aqueles escritos deles que tem lá nos jornais de sindicatos, nos portais deles. As extremas são nocivas ao pensamento crítico, tanto a extrema esquerda quanto a extrema direita. Aí você vai me dizer, mas o pensamento crítico está errado. Não está errado, não. A palavra de Deus nos ensina, te mostra dentro da Bíblia. Mateus 22, 29, Jesus fala o que para os discípulos? Vou recitar para você. Disse Jesus, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou como tem naquelas traduções mais antigas, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, o que eu acabei de falar ainda há pouco, Jesus fala que os discípulos estavam errando, as pessoas estavam errando, e muitos hoje erram porque não conhecem nem as Escrituras, a parte de examinar, ler, entender, e nem o poder de Deus, a unção. Aqui Jesus combinou os dois, ler, estudar e a unção. E Jesus falou também em João 5,39, disse Jesus, examinem as Escrituras, porque nelas vocês vão ter vida eterna, e são elas que testificam de mim. Jesus ainda dá esse outro parecer. Captou? E além desses 2 textos, você tem vários outros textos, Jesus exercitando com os discípulos o pensamento crítico. Depois do milagre da multiplicação dos pães, Jesus trouxe uma pregação muito dura. Busca na sua Bíblia aí a mensagem, o texto sobre a famosa multiplicação dos pães, que Jesus chamou o garotinho deu lá os 2 peixinhos e os 5 pães e fez a multiplicação. E depois disso Jesus trouxe uma mensagem dura, e o povo que depois comeu com a barriguinha cheia meteu o pé, como acontece no dia de hoje, inclusive. As pessoas ouvem, eis que eu te entrego a chave da casa, eis que eu te entrego a chave do carro. Faz aquela campanha de libertação, lota, porque querem oração, querem revelação, querem só bênção. Mas quando vem uma palavra dura de confronto, em escola dominical que é de ensino, em cultos que a palavra vem de confronto, mete o pé. A igreja não fica cheia, fica vazia muitas vezes. Mete o pé. Aí Jesus pergunta para os discípulos, e vocês? Vocês também não vão embora não? E Jesus lançou um questionamento, pensamento crítico. E Pedro responde a Jesus como? Para onde nós iremos, mestre? Só tu tens as palavras de vida eterna. E aí? Então, estou te dando um exemplo.
sobre a questão de Jesus ensinar os discípulos a exercerem o pensamento crítico. E você vai encontrar ao longo dos ensinos de Jesus, examine os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Examine você mesmo aí, se você quiser. Como eu sou professor de escola dominical, eu tenho dito, professor tem mania de passar dever de casa, eu estou dando esse dever de casa para você. Está na sua mão. É só você examinar. Examina aí, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai ver Jesus exercendo várias vezes pensamento crítico, fazendo os discípulos pensarem. Lembrei de outra passagem aqui que você vai conferir na sua Bíblia aí. Jesus perguntou para os discípulos: quem é que vocês acham que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Procura na tua Bíblia aí que tu vai encontrar. É só tu estudar, é só tu pesquisar. Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João. Procura que você vai encontrar outras passagens, Jesus ensinando os discípulos a pensarem. Pensamento crítico. E para você que fica ouvindo besterol das extremas, tanto da esquerda quanto da direita, principalmente da extrema direita, que é a pior de todas, porque tem volume, usa as redes sociais e tem um potencial para falar besteiras muito grande, onde eles são totalmente contra a pessoa ir para a faculdade, a pessoa estudar, buscar aperfeiçoamento. Paulo era um homem culto, Paulo era um homem letrado, Paulo estudou com Gamaliel, Paulo era um profundo conhecedor das Escrituras, Paulo era um profundo conhecedor da lei, Paulo era um fariseu. E por ele conhecer, quando ele se converteu, ele combateu duramente o judaísmo, combateu duramente o legalismo religioso que os judeus que estavam lá dentro da igreja queriam implantar ainda. A carta aos Gálatas é um instrumento de combate fortíssimo. Paulo fala na carta aos Gálatas, um dos textos que está lá, ele fala: não se submetam novamente ao jugo da escravidão. Ele está se referindo àquele arcabouço de leis do Antigo Testamento que haviam sido abolidas com a graça na qual nós estamos vivendo. Aqueles rituais do Antigo Testamento foram abolidos. Não temos mais necessidade de cumprir aqueles rituais lá, não. Aprendemos no Antigo Testamento, os 10 mandamentos continuam valendo, não foram abolidos, tá? Eu me refiro aos rituais de matar novilho, matar não sei o quê. E é só você lembrar que, de acordo com os rituais do Antigo Testamento, o adultério era punido com morte por apedrejamento. E lá no Antigo Testamento, de acordo com a lei, o adultério era considerado adultério quando havia conjunção carnal. Aí você vem para o Novo Testamento, Mateus, Jesus ensina a você e a mim que, a partir do momento que você pensou, você já cometeu adultério. Ou seja, Jesus aprofundou, tornou muito mais rigoroso o conceito do adultério. Mas em nenhum momento Jesus mandou apedrejar ninguém. Ele estendeu a mão para a mulher adúltera, mas ele disse a ela: abandone sua vida de pecado. Ele não passou a mão na cabeça dela. Ele não a puniu com a morte por apedrejamento, até porque a lei ali naquele momento estava tudo errado. Só tinha a mulher, não tinha o Ricardão. Então ali já estava tudo errado. E ali Jesus exerceu o poder do perdão, da graça, mas ele deu advertência para ela: abandone a sua vida de pecado. Ou, como diz a sua Bíblia antiga, vai, não peque mais. Amém? Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Me ajuda a fazer esse vídeo aí se tornar relevante e me ajuda a levar essa mensagem adiante. Vamos lá. Escolha nunca deixar o altar ser destruído. Primeiro livro dos Reis, capítulo 15, do 11 ao 13. E fica no livro dos Reis ainda, que depois nós vamos ler o 18, do 30 ao 32. É sobre o mesmo assunto.
Escolha nunca deixar o altar ser destruído. A partir de agora, hein? E vamos lá. Esse texto, ele tem um ensino extremamente profundo. Esse texto, ele tem um ensino que vai nos fazer pensar e nos fazer aplicar a nossa realidade. Vamos lá. Vou ler o primeiro. Primeiro livro dos Reis, capítulo 15, do 11 ao 13. Asa, o rei, né? Asa agradou ao Senhor, conforme o rei Davi, seu antecessor. Ele mandou matar os prostitutos cultuais e retirou todas as imagens que seu pai havia feito. Tirou do trono sua avó Maaca, que era a rainha mãe, porque ela tinha feito um poste sagrado repugnante. Ele derrubou o poste sagrado e o queimou no vale de Cedron. Vamos lá. Esse primeiro texto aqui, ele se refere à ascensão do rei Asa ao trono. Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho aqui. A história dos reis de Israel, ela começou de maneira errada porque em nenhum momento Deus idealizou a monarquia como governo. Deus havia idealizado a teocracia, ou seja, ele mesmo governaria através de um representante que ele mesmo havia instituído. Começou com Moisés, Deus falava diretamente com Moisés, Moisés repassava ao povo. Depois de Moisés veio Josué, Deus falava com Josué, Josué repassava ao povo. Depois vieram os juízes, a partir daí começou toda uma corrupção, o povo se afastou da presença de Deus, até que chegou em Samuel, o último dos juízes, que foi questionado pelo povo de Israel, que o povo queria rei, porque os filhos de Samuel davam mau testemunho. Já tinha a história dos filhos de Eli que davam mau testemunho, então o povo foi cobrar. O povo quis um rei, porque queria também imitar as outras nações. Embora Deus tenha alertado, mandado Samuel alertar o povo, que o rei faria coisas terríveis, ainda assim o povo quis. Então Deus permitiu, ele não autorizou e nem abençoou, ele simplesmente permitiu, deixou o povo entregue à sua própria sorte. Assim como muitas vezes acontece nos dias de hoje. O povo vai lá para as urnas, vota e vota mal. E a Bíblia nos diz, quando o justo governa, o povo se alegra, quando os ímpios governam, o povo geme. É só você pensar no quanto o Brasil gemeu entre 2019 e 2022. E tem a ver com o que nós vamos falar aqui agora. Tá? Então, nós lemos aqui esses 3 versos. Aí vamos lá, continuando na história dos reis. Então, Saul veio, fez o que era mal aos olhos do Senhor. O Senhor tirou Saul do trono, destituiu Saul do trono. Mandou Samuel ungir Davi. Saul morreu, Davi assumiu um reino só, Israel. 12 tribos juntas. Davi veio, embora Davi tenha dado aquela mancada, aquela vacilada feia, cometeu aquele pecado horrível com relação a Batseba, e pagou um preço muito caro por isso, como eu falei ainda há pouco, no que diz respeito aí ao texto sobre o submundo gospel, que nós meditamos lá sobre Gálatas 6, versos 7 e 8, Davi pagou um preço caro, foi perdoado, continuou como rei, e Deus o abençoou de tal forma que fez uma promessa a ele, que nunca faltaria um descendente dele no trono. Mas ele teve que arcar com as consequências do pecado que ele cometeu. Mas não vou pregar sobre Davi aqui. Davi morreu, Salomão assumiu. Salomão veio bem, pediu sabedoria, mas no final Salomão vacilou, o coração dele não ficou inteiramente dedicado ao Senhor, entrou a idolatria, e Deus falou para Salomão que
o reino seria dividido. Mas por consideração a Davi, a divisão não aconteceria no reinado dele, aconteceria no reinado do filho dele, Roboão. Veja bem, Deus prometeu a Davi, nunca vai faltar descendente teu no trono. Então, Davi morreu, o filho de Davi assumiu, Salomão. Salomão morreu, o filho de Salomão assumiu, Roboão. Aí veio Roboão, 12 tribos, garotão, foi na onda dos parça, os parça mandando ele arrochar nos tributos que já estavam altos. Os conselheiros dele falavam, Roboão, maneira nos tributos, Salomão teu pai estava extorquindo o povo, os tributos estavam altos, alivia a mão. E os parça do Roboão mandando Roboão apertar, afrouxar, apertar mais ainda, arrancar mais dinheiro do povo. Até que houve um levante, Jeroboão, general do exército, levantou-se contra Roboão, movimentou uma baita de uma confusão, uma baita de uma divisão, como nós vivemos no Brasil, né? Nós tivemos aí, né, entre o final de 2022 até 8 de janeiro de 2023, a tentativa de golpe, a confusão. Nós tivemos um Jeroboão aí, um Jeroboão inelegível, que vai ser julgado de acordo com as leis da terra, e diante das leis de Deus depois ele vai se apresentar e vai ser julgado. Então nós tivemos o Jeroboão nosso aqui, o Jeroboão brasileiro, o inelegível. Então, o que aconteceu? Jeroboão conseguiu fazer 10 tribos acompanhar ele na revolução. E assim ele assumiu o trono de Israel. Tomou o trono de Israel. Lembra que Deus falou que ia ter a divisão? Deus falou para Salomão que ia ter a divisão. E lembra que Deus falou que nunca faltaria um descendente de Davi no trono? Então, 12 tribos, 10 ficaram com Jeroboão. Jeroboão se tornou rei de Israel, reino do norte. 2 tribos aqui, Judá e Benjamim, ficaram com Roboão. Então instituiu-se ao sul o reino de Judá, Roboão ficou como rei. Então Roboão veio fazendo tudo que era mal aos olhos do Senhor. Roboão morreu, assumiu seu filho Abias, que fez tudo que era mal aos olhos do Senhor, instituiu os tais altares idólatras, esses que nós lemos aqui agora. Abias morreu, assumiu seu filho Asa. E a Bíblia nos começa dizendo aqui, ó, olha o que começa falando no verso 11. Asa agradou ao Senhor, conforme o rei Davi, seu pai. Aqui nesse momento, Asa, quando começou o seu reinado, foi comparado a Davi, seu antecessor. Tá? Ele mandou matar os prostitutos cultuais e retirou todas as imagens que seu pai, o Abias, havia feito. Quem eram os prostitutos cultuais? Aqueles que usavam seus corpos em adoração aos outros deuses. Trocavam sexo por adoração a outros deuses. Esses prostitutos cultuais aqui. Pecado purinho. Algumas traduções mais antigas se referem a rapazes escandalosos. Mas eu gosto mais dessa tradução, prostitutos cultuais. Porque rapazes escandalosos dá a impressão que eram só homens com trejeitos homossexuais. Mas prostitutos cultuais ela é mais correta e mais abrangente, porque os prostitutos cultuais eram homens e mulheres que se davam a relações sexuais em adoração a outros deuses. Você vê que Paulo encontrou em Corinto, milhares de anos depois, prostitutas cultuais lá. E pregou o evangelho lá, e várias delas se converteram. E como elas usavam a cabeça raspada, as outras santarronas do cabelão não aceitavam, as prostitutas cultuais convertidas. E aí Paulo mandou todas usarem o véu para acabar aquela confusão. Tá? Então vamos lá. Aí eu li para você de novo o verso 11, o verso 12. Aí diz que o rei Asa mandou, falei, matar os prostitutos cultuais, coisa e tal. E tirou do trono a sua avó Maaca, que era a rainha mãe. Porque ela tinha feito um poste sagrado repugnante. Ele derrubou o poste sagrado e o queimou no vale de Cedron. Tá? Esse é o verso 13. Então,
Aí você se assusta. O que isso tem a ver com os dias de hoje? Eu vou te falar agora o que isso tem a ver com os dias de hoje. Vou te mostrar agora aqui. Quantas coisas totalmente fora dos padrões de Deus estão lá nos altares das igrejas. Das igrejas, dos templos, isso aí mesmo. Quantos prostitutos cultuais andam por aí pregando a palavra? Eles vendem a palavra em troca de dinheiro. Se vendem a palavra em troca de dinheiro, então eles não podem pregar aquilo que Deus manda. Porque quando Deus manda a gente pregar, muitas vezes a pregação é uma pregação de confronto. É uma pregação que vem com a palavra, que vem como confronto, e muita gente não gosta de ouvir. Tá? Eu soube de muitos casos que o pregador chega lá, o pastor diz, não prega sobre isso, não prega sobre aquilo. Como assim? Graças a Deus eu nunca passei por isso não, mas eu soube de muitos casos, muitos pregadores passaram por isso. E aqueles que recebem dinheiro têm que se submeter. Por isso que você vê um montão de pregação soft aí, pregação diet, pregação light, pregação de autoajuda, pregação de coach gospel. Claro! Como é que vai pregar a palavra? Está recebendo, está corrompido, está se vendendo, está se prostituindo. O que é a prostituição? É trocar alguma coisa por dinheiro. Alguma coisa que não é para trocar, né? Os prostitutos cultuais trocavam o seu corpo em troca de sexo e adoravam outros deuses. E aqueles que sobem ao altar em pecado, né? A gente soube dos escândalos, dos gideões, tá aí na internet aí. Os caras subiam virado no pó, o tempo todo sacudindo o nariz de tanto pó que cheiraram, e subiam para pregar. Subiam fedendo a uísque, fedendo a perfume de quenga. Passava o dia todo com as amantes, com as quengas nas casas de prostituição, com as prostitutas. Chegava com aquele fedor de perfume de mulher da vida, pregando a palavra. E ainda saíam também para beber, para zoar o plantão, para cheirar. Quantos estão andando assim nos dias de hoje? Os altares corrompidos. E os vídeos que tem aí dos caras tocando música secular dentro da igreja. Tá os vídeos aí, eu já falei sobre esse assunto, inclusive. Tá aí a corrupção dos altares. E a corrupção dos altares, deixando de pregar a palavra para falar de política. O povo adorando o bezerro de ouro, o inelegível. O inelegível foi adorado em muitas igrejas e continua ainda sendo adorado em algumas. Algumas já abriram os olhos, mas outras ainda não. É sobre isso, aplicável ao dia de hoje. Tá? Os falsos profetas, os profetas de Baal, que profetizaram um monte de profecia que não se cumpriu. Que em março de não sei quando viria o cavalo amarelo que não veio. E, sabe, Bolsonaro seria reeleito e o eleito foi o Lula. Então você vê aí um monte de profecia que não se cumpre, um monte de profeta de Baal aí, profetizando besteira, profetizando coisa que não acontece, não se cumpre. Você vê aí direto aí, no dia de hoje aí, os altares, não sai nada de unção, não sai nada de conhecimento de palavra, heresia, besteira, blasfêmia, sabe? O poste repugnante estava lá. Ainda anda em muitas igrejas, o poste repugnante. Antes que você venha querer me questionar porque eu estou criticando, porque muitas igrejas abriram as portas para adoração ao Bolsonaro, se fizer com Lula eu vou fazer a mesma crítica, o que é inaceitável. Igreja não é lugar para ter político, não quero saber se é Lula ou se é Bolsonaro. Por azar dos bolsonaristas, o Bolsonaro foi o cara que foi colocado nos púlpitos das igrejas para ser adorado. Por azar dos bolsonaristas, porque infelizmente uma parte da igreja evangélica abraçou o bolsonarismo, abraçou a extrema-direita. Você pode até não estar gostando, estar ouvindo, mas problema seu. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Se eu quisesse agradar você, eu seria político. Como eu não sou político, não tenho que agradar ninguém. Sou pregador da palavra de Deus, eu falo o que Deus manda falar.
E você pode testificar isso que eu estou falando vem de Deus ou não. Pergunta a Deus. Simples assim. Se ajoelha e pergunta a Deus. Simples assim. E examina se eu estou dentro das escrituras ou fora delas. A adoração a Deus foi trocada em muitas igrejas. Foi trocada pela adoração ao Bolsonaro, por adoração a pastores. Tá? Foi trocada. É sobre isso. Olha como se aplica aqui o texto. O altar corrompido. E o rei Asa fez essa obra. E olha que o rei Asa fez uma obra, nem foi tão profunda não. Porque qualquer dia desse eu vou voltar a pregar aqui, vou trazer sobre o rei Josias. O rei Josias, segundo o livro dos reis, nos capítulos 22 e 23, ele foi muito mais profundo na reforma religiosa, tá? O rei Josias, ele movimentou as entranhas, tá? Do que estava errado no reino de Judá. Tanto que as profecias de Jeremias, que bateram em tudo que era rei, Jeremias isentou Josias. Ele se referiu a Josias como um rei piedoso. Foi o único dos reis que foram alcançados pelo ministério profético de Jeremias. Josias foi o único que Jeremias isentou. Chamou e se referiu a Josias como um rei piedoso. Tá? Então o rei Asa aqui fez a reforma que tinha que fazer. Estava errado, ele veio passando facão, reformando, derrubando o que estava poste repugnante. E não aliviou nem a avó dele. Retirou do trono. E cadê os pastores que não retiram do trono? Esses famosos aí. Que eles sabem que andam no pecado. Eles sabem. Sabem, claro que sabem. Quando o escândalo chega na internet, é porque o negócio já foi longe demais. Deus vai dando corda. Essa semana de novo eu vi um vídeo, só que dessa vez eu vi o vídeo foi mais profundo, falando sobre um cantor gospel lá dos anos 90, que era cantor e pastor. Eu fiquei muito triste com o que eu ouvi. Não vou falar o nome, mas o vídeo está aí, só vocês procurarem. Tá? O cantor foi assassinado, foi na Baixada Fluminense, que era uma coisa que eu não sabia, que tinha sido na Baixada Fluminense o negócio. O carro dele foi encontrado nas proximidades do Rio Sampa e o corpo dele foi encontrado num matagal em Queimados, desovado. Então, em 98 dias, o crime foi desvendado por um delegado que era pastor. É pastor, né? Então ele contou. Só você procurar, não vou citar o nome porque é desnecessário. Mas esse cantor, ele era homossexual. Era talentosíssimo, cantava muito bem, uma voz muito semelhante à do Robinson Monteiro, que é um cantor gospel que todo mundo conhece, aquele que foi cantor lá no Raul Gil, tá? Aquele do olho azul, do cabelinho louro cacheado, nosso irmão em Cristo. Então esse cantor que morreu, ele era homossexual, vivia escondendo a homossexualidade dele, estava sempre com um monte de rapaz dentro do carro. E quem matou ele foi o caso dele, segurança de um restaurante na Rua da Lama, em Nova Iguaçu. Eu não sabia desses detalhes, mas procura o vídeo aí que você vai encontrar. Procura se inteirar do assunto. Eu não vou falar o nome porque é desnecessário. Como eu digo, o meu assunto não é trazer o nome da pessoa. O meu assunto é trazer o que aconteceu em si, o problema, o pecado como um despertamento. Então esse cantor, ele foi alertado. Com certeza Deus falava com ele, na intimidade dele, que além de cantor ele era pastor. Com certeza ele sabia, à luz da palavra de Deus, que ele estava errado. E eu soube, inclusive, eu vi um dos vídeos que eu vi sobre esse assunto, que no dia que aconteceu o crime, ele estava com o namorado dele, foi na igreja, cantou, pregou, coisa e tal. E uma profetisa, aquelas irmãs que muitas vezes são humildes, ficam quietinhas, exercem seu ministério, ninguém fica sabendo ali, não ficam aparecendo nos holofotes, chamou e falou que Deus estava requerendo dele um conserto, e que se ele não consertasse naquele dia, ele ia ser recolhido. Ele debochou da mulher, e o que aconteceu foi que o namorado dele matou ele, naquele mesmo dia, exatamente como Deus falou. Que chegou ao ponto que cheirou mal a narina de Deus, como aconteceu com Noé,
quando Deus mandou Noé construir a arca, como aconteceu com Sodoma e Gomorra, tá? Cheirando mal, como aconteceu durante todas as vezes que o povo de Israel pecou e foi colocado como escravo nas mãos de egípcios, midianitas e amalequitas e babilônicos, e assírios e tal, gregos, romanos, enfim, povo de Israel, chamado povo de Deus desviado, foi colocado no cativo como escravo por causa dos seus pecados, por causa de se desviarem do Senhor, de se afastarem do Senhor. E o que acontece é que cadê os Asas e Josias para serem levantados nos dias atuais, para poderem arrancar do altar isso tudo que está podre, corrompido, contaminado, arrancar os políticos, arrancar os que tocam música secular, arrancar os que cometem adultério e que pregam, vivem no pecado da homossexualidade, pregam e cantam, são ladrões, estelionatários, cheiradores. Cadê os Asas e Josias? Pergunta que eu faço para vocês. Continua aqui, vamos passar nesse mesmo livro dos Reis, tá? Vamos para o capítulo 18. E vamos ler do 30 ao 32. Vamos lá. Aqui a gente vai falar de um recomeço, tá? Não tinha nem altar mais, já estava destruído. Então teve que ser levantado para poder acontecer algo, um milagre. Vamos lá. Primeiro livro dos Reis 18, do 30 ao 32. E aí a gente vai meditar um pouquinho sobre esse texto e vamos para o final. Então Elias chamou o povo, aproximem-se. E eles se aglomeraram ao redor dele, enquanto consertava o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Elias estava consertando o altar que havia sido derrubado. Esse texto aqui é o famoso texto que Elias desafiou os profetas de Baal e Aserá. Fica aqui que você vai entender o que é que Deus está ministrando aqui. Ele pegou 12 pedras, uma pedra para cada uma das tribos dos descendentes de Jacó, ou Israel, né? Já que Jacó teve o nome dele mudado para Israel. A quem o Senhor tinha dito: Israel será o seu nome. Ele usou as pedras para reconstruir o altar do Senhor. Depois cavou um rego, né, um valezinho, né, ao redor do altar. Era um valete, né, uma valeta tão grande que dava para semear 2 medidas de semente. Então a gente vê que Elias, ao desafiar os profetas de Baal e de Aserá, a primeira coisa que ele foi fazer foi reconstruir o altar que estava quebrado. E o que isso tem a ver com os dias atuais? Eu vou te explicar agora, conforme Deus está ministrando no meu coração. Se você quer fazer algo, você sente a chama do Espírito Santo arder no seu coração para fazer a obra, conserte o seu altar dentro da sua casa. Essa semana eu ouvi uma pregação, ontem eu ouvi uma pregação do pastor Júnior Trovão, muito séria. Ontem não, foi hoje de manhã. Eu ouvi uma pregação muito séria do pastor Júnior Trovão sobre esse assunto, e ele falou muito forte, muito duro, sobre homens e mulheres que saem para fazer a obra e negligenciam a sua casa. E ele fala bem claro: muitas mulheres querem fazer a obra de Deus, são casadas com homens que não são crentes. Então ele fala: mulher, antes de você ir fazer a obra do Senhor, você chega para o seu marido:
meu amor, tua comida está aqui prontinha, está tudo no esquema, só você chegar, comer, eu vou lá para a igreja, assim que acabar eu volto. A mulher, ó, sábia, antes dela, ó, eu faço obra, ela dá testemunho dentro de casa. E o homem que sai para pregar, ele não sai para pregar deixando a mulher sem dinheiro para, de repente, comprar um remédio para um filho ou comprar um gás caso acabe, e nem fica um ex viajando. Que papo é esse? Papo é esse? Esses caras que viajam por aí pregando a palavra, fazendo a obra, e dentro de casa. Dentro de casa. Eu testemunho dentro de casa. Aí deixa um mês a mulher sem aquilo que é dela de direito. Lê a tua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 7, que tu vai entender o que é da mulher de direito, mulher casada. O que o marido tem que dar a ela, o que é dela de direito. O que a mulher casada tem que dar ao marido, o que é dele por direito. Vai ler, 1 Coríntios capítulo 7. Vai ler lá. Então o pastor Júnior Trovão trouxe uma mensagem muito dura, eu estava vendo hoje, e é verdade. Então você quer se lançar para fazer a obra de Deus? Conserta primeiramente o altar da sua casa. Sua mulher, pro seu marido, pros seus filhos, seu pai, sua mãe. Sua vida como um todo. Coloca ela no prumo como um todo. Ou você acha que você vai fazer a obra, vai passar batido? O diabo não vai mandar um contra-ataque para cima de você. Você acha mesmo? Você acha? A Bíblia diz que o diabo anda ao derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Mas a mesma Bíblia diz também que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Não é ao redor de qualquer um, é ao redor dos que o temem. E a Bíblia também diz que quem está em Cristo, o maligno não toca. Bem claro, quem está em Cristo. Não é quem simplesmente está na igreja com essa palavra de Deus, quem está em Cristo, quem tem comunhão com Cristo, ligação direta, intimidade. Esses malignos não tocam, não. Sabe por quê? Porque Deus não deixa. Lê o livro de Jó. Satanás foi pedir a Deus permissão para tocar em Jó, e primeiramente Deus falou não. Você pode tocar nas coisas dele, mas nele não. Depois Satanás pediu de novo e Deus falou, você pode até tocar, mas você não vai matar. Então, Satanás não tem poder para tocar em quem está em Cristo. Mas não é quem vive de qualquer jeito na igreja. É quem está em Cristo, é bem diferente. Como a gente diz, o buraco é mais embaixo. É muito mais profunda a intimidade. Então, esse texto aqui, Elias nos ensina uma coisa muito, muito profunda. Antes de qualquer coisa, Elias, antes de desafiar os profetas, os falsos profetas de Baal e de Aserá, ele foi reconstruir o altar do Senhor que estava quebrado. Pois é. Aí tem igreja que quer ganhar o Brasil para Cristo. Com o altar quebrado, com o altar corrompido, com o altar cheio de política, com o altar cheio de pecador lá. Não é pecador, todo mundo é pecador. Eu sou pecador pra caramba. Estou falando de quem anda mergulhado no pecado, quem vive no pecado e depois bota a fantasia e se veste de crente, vai para lá pregar. É diferente. Estou falando desses. Vocês sabem que existem. Veste a fantasia de crente, bota a Bíblia debaixo do braço e vai pregar. Esses que andam no pecado, que tem estilo de vida, tem o pecado como estilo de vida, para ficar melhor ainda o que eu quero dizer. E vocês sabem que eles estão por aí. Pois é. Então uma igreja dessa vai querer alcançar o Brasil para Cristo? Aí tomar-lhe o contra-ataque de Satanás. Aí vê uns escândalos aparecendo. Ué, ali ó. Tá pregando, tá cheio de amante na rua ali ó. Tá dentro do armário, pecado da homossexualidade. Ali. Cheira um pó direto e tá vindo aí pregar. Ali. Enche a cara de cachaça e tá vindo aí pregar. Aí, é um ladrão, estelionatário, safado. Aí vem, Satanás vem só contra-atacando. Então, estou errado por acaso? Não se aplica aos dias atuais o que eu estou falando? Vou repetir aqui e a gente vai caminhar para fechar. Então, Elias chamou o povo. Aproximem-se.
Ele já mostrando, já ensinando ao povo como se faz, tá? E eles se aglomeraram ao redor dele, enquanto consertava o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Aqui Elias estava ensinando ao povo como se faz. Ó, primeiramente a gente conserta o altar do Senhor que está quebrado. Primeiramente a gente chama o Senhor para perto, na hora de fazer algo que seja para Ele. E tem muita gente que está fazendo por conta própria. Então aqui Elias já está ensinando. Ó, ele pegou 12 pedras, uma pedra para cada tribo, para cada uma das tribos dos descendentes de Jacó, a quem o Senhor tinha dito: Israel será o seu nome. Ele usou as pedras para reconstruir o altar do Senhor e depois cavou um vale ao redor do altar. Era uma valeta tão grande que dava para semear 2 medidas de sementes. E aí a gente vê nos versos seguintes que Elias encheu de água, orou, o fogo desceu, consumiu o holocausto, consumiu a água, e o povo então viu que só o Senhor é Deus e adorou o Senhor. Mas primeiro Elias ensinou como é que se faz. Primeiro a gente chama o Senhor para perto. A gente levanta o altar do Senhor. Se o altar estiver derrubado, se o altar... A gente viu o Reasa destruindo o que estava de errado no altar, o altar corrompido, o altar todo zoado, todo cheio de pecado. O Reasa foi lá e limpou o que estava errado lá. Aqui o altar estava destruído, Elias foi lá e reconstruiu o altar. Chamou o Senhor para perto, chamou o Senhor para o altar. E é isso que se aplica nos dias atuais, tá bom? Só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração, e eu repito para você o tema: escolha nunca deixar o altar ser destruído. Que Deus continue falando ao seu coração através desse texto, e que essa palavra ela se faça presente e real nas nossas vidas, nos nossos corações. Muito obrigado porque você ficou até aqui, muito obrigado porque você me deu atenção, você parou para ouvir o que a palavra de Deus tem para você. Eu não sei se você está ouvindo essa palavra de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas muito obrigado, muito obrigado. Deus abençoe grandemente, poderosamente sua vida. Eu espero você no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.